pessoal? Bem, vamos falar um pouquinho aí de uma nova solução lançada pela Protegon agora no mês de março, né? Acompanhando, né, a necessidade da resolução 19, ali que fala da transferência internacional de dados, né? Então, nós temos ali o TIA, que é a avaliação da transferência internacional de dados, e o TIA, ele vai nos apoiar como consultores, como DPOs, como comitê, a identificar quais são os nossos sistemas ou atividades que têm transferência internacional de dados, e a partir dessa identificação, qual a avaliação e a tomada de decisão que nós vamos fazer, em especial em relação às cláusulas contratuais, observando ali aquilo que traz para a gente a resolução 19. Olhando aqui para o sistema, então, nós vamos ter a lista de TIAs pendentes, né, exibida aqui dentro de mapeamento, e clicando em TIAs pendentes, ele vai direto para a lista de TIAs pendentes. Mas como que um sistema ele aparece aqui, como que uma transferência aparece aqui? Bem, dentro de tabelas, então quando nós estamos configurando ali a estrutura dos nossos sistemas de armazenamento para apoiá-los no mapeamento, nós vamos ter ali a criação do sistema de armazenamento. Eu vou criar um sistema de armazenamento chamado aqui apresentação TIA, né? Eu vou descrever esse sistema, então o que ele é, o que ele faz e o quão importante ele é para a empresa. Qual é o setor responsável pela gestão desse sistema? Onde essa base de dados está localizada, né? Então, servidor cloud XPTO, né? Qual é o tipo de banco de dados, se aplica ou não, qual a versão de banco de dados, se aplica ou não, se ele usa tecnologia inovadora ou não, como, por exemplo, inteligência artificial, ele é digital, qual o ativo que ele está vinculado, e aqui nós vamos ter essa opção, hospedagem internacional, e aí a localização da hospedagem. Vou colocar aqui São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, apenas por exemplo, né? Gravei. Ao gravar, ele já vai apresentar para mim aqui a apresentação TIA com um TIA pendente. E agora sim, quando eu venho dentro da minha estrutura aqui, no menu lateral, TIA, eu tenho aqui um sistema que nós cadastramos, né? A apresentação TIA com a pendência. E qual o desdobramento que eu tenho que dar? Bem, eu preciso agora que eu tenho esse sistema mapeado, eu tenho ele identificado, eu preciso executar aí a minha visão de TIA, né? Então, eu vou ter aqui um resumo desse sistema, né? Com backup, hospedagem internacional, enfim, e eu tenho um grupo de perguntas sobre esse sistema. Nós, na Protegon, para facilitar aí a sua interpretação, nós traduzimos aquilo que a resolução 19 traz para a gente em algumas perguntas que vão fazer sentido na sua avaliação. Então, por exemplo, quem é o exportador de dados, né? Se é uma empresa pública ou privada, se os dados são do tipo pessoal, se incluem dados sensíveis, se o importador é empresa pública ou empresa privada, e aí os conceitos de importador e exportador estão na resolução 19, qual a finalidade dessa transferência, se o país possui decisão sobre adequação publicada pela autoridade, né? Se as leis de proteção de dados garantem os direitos do titular, e aí tem um conjunto de perguntas, inclusive sobre cláusulas contratuais padrão, regras corporativas vinculativas, consentimento explícito titular, as cláusulas, se elas incluem as medidas de proteção adequada. Então, nós temos aqui uma série de perguntas que estão todas vinculadas à resolução 19. E, na parte inferior, nós temos aqui o parecer técnico, onde o encarregado de proteção de dados, onde o comitê, onde o gestor responsável vai emitir ali o seu parecer, né? E, ao final, ele vai submeter esse parecer a uma aprovação. Então, ele vai encaminhar esse parecer para uma aprovação. Quando ele seleciona aqui o aprovador, esse aprovador recebe, então, esse TIA por e-mail, para que ele possa aprovar ou não aquela avaliação que foi feita, e assim nós passamos a ter a documentação da transferência internacional e todos os dobramentos necessários com relação a contrato, com relação a ajuste de riscos, enfim, a expectativa é que a gente consiga, a partir daqui, ter uma boa visão dessa gestão.